Na hora de escolher o inox, informação técnica faz toda a diferença. O inox de verdade ajuda o mercado a identificar materiais que podem enganar e comprometer a aplicação final. Você encontra folders técnicos, conteúdos comparativos e treinamentos para decidir com mais segurança. inoxdeverdade.com.br, o conhecimento que não enferruja. A força que move o futuro nasce aqui. A Aço Cearense é a liga que conecta força, tecnologia e qualidade. Aço Cearense, qualidade que constrói confiança. Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox começando. Eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito e o papo de hoje é sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, que aliás tem tudo a ver com o mês de junho, né? Afinal, dia 5 é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Então, nada melhor do que trazer um assunto próprio para o tema. E, com certeza, a melhor ideia e a melhor opção é trazer com quem trabalha de fato com o tema sustentabilidade. Mas já vocês vão conhecer os nossos apresentadores. Antes de tudo, eu quero dar os meus agradecimentos a todos os nossos patrocinadores, a Aperam, Aço Cearense, Inox do Brasil, Inoxpar e todos aqueles que estão nos acompanhando nessa jornada de crescimento para falar e representar o aço inox, fomentar o assunto aço inox em todo o Brasil. No episódio anterior, nós recebemos aqui o Matheus Arthur, que é especialista em espectrometria. Se você não assistiu, recomendo dar uma olhada lá no episódio, no bate-papo, que ficou muito bacana aí as dicas que ele deu para a identificação correta da matéria-prima, no caso do aço inox. Claro que ele acabou falando de mais outros temas, né? Mas o aço inox é o nosso foco. E eu quero perguntar aí pro Douglas o que ele achou do tema anterior, do episódio anterior, qual foi a sua avaliação? Foi bem positiva e hoje eu fico bem feliz de estar recebendo aqui os nossos convidados que vão falar sobre a sustentabilidade presente no aço inox, porque de fato é um material extremamente sustentável que retorna todo ele para o seu ciclo original, mas nós precisamos entender como ele é feito, em que posição, porque quando a gente fala de aço inox, a gente fala sobre minério, sobre extração, e a gente sempre pensa que vai degradar o meio pela qual ela está envolvida, que vai causar um impacto social, um impacto ambiental, e não é bem assim, porque o aço inox ele tem os seus cuidados necessários, e nós temos aqui a oportunidade hoje de dialogar com pessoas que vão falar exatamente sobre a preocupação com o meio pela qual o aço inox está inserido. Eu posso dizer que também o Matheus Arthur bem falou sobre os minérios que estão presentes na composição química do aço inox e os fatores necessários, equipamentos para fazer a correta identificação, porque existem diversas ligas, tais também como cromo, níquel, que são elementos presentes no aço inox. Mas nós precisamos entender como é feita essa extração, como é feito esse processo. Visitamos também a usina em Timóteo, fizemos um programa bem legal, né? Uma série Jornada do Inox, mas agora nós queremos entender como aqueles fornos eram alimentados, porque quando você fala sobre aço inox e você viu a presença daqueles fornos gigantescos, aqueles carvão ali sendo consumido para gerar todo aquele processo de combustão, e logo você vem na sua mente, tá prejudicando o meio ambiente. Nós vamos te contar a preocupação que nós, que estamos envolvidos no meio do aço inox, temos em mostrar que este material é extremamente sustentável, que se preocupa pelo meio pela qual está envolvido. Então hoje nós vamos ter um assunto bem legal, né, Jonatas? Com certeza. E quem está aqui? Vamos lá. Explica aqui. Hoje nós recebemos duas empresas que pertencem ao mesmo conglomerado, mas duas empresas distintas. E nada melhor do que trazer aqueles que desde o início, né, como bem disse o Douglas, o inox em si, ele é 100% sustentável porque ele se reaproveita sempre. Mas o seu processo, né, todo o processo que envolve ele, talvez envolvam mais situações que não sejam 100% sustentáveis. Porém, nós trazemos aqui representantes dessa empresa, que nada mais é do que a Aperam, que tem o seu processo 100% fechado, ou está num bom caminho aí para fechar, de representação de sustentabilidade. A gente vai entender o que é de fato a sustentabilidade, tá bom? Então, conosco aqui está o Daniel Domingues, engenheiro de materiais e gerente executivo da Aperam.
Peram. E junto dele, a Marina Soyer, que é engenheira civil e gerente de meio ambiente e sustentabilidade da Bioenergia. E eles estão aqui para falar sobre o aço verde. Sejam bem-vindos ao Papo de Inox. Daniel, Bem-vindo. Marina. Obrigado, Jonas. Prazer receber vocês. Obrigada, prazer estar pelo aqui. convite. E vamos bater papo sobre sustentabilidade, sobre o aço verde. E a gente já, de primeira pergunta, quer entender o que é esse aço verde. É uma marca ou é de fato É uma cor? é uma cor? O que é esse aço verde? Explica pra gente, já inicia o bate-papo aqui, dizendo pra gente o que significa essa questão de aço verde. Vou passar para minha colega Marina, mas só antes, né? Falou duas empresas, na verdade uma empresa só, tá? Então, a gente até está fazendo um trabalho de cultura agora, então é uma só a Peram, né? Então, são divisões, né? Tá distante, eu fico aqui no escritório em São Paulo, na área comercial. A Marina fica, né, no Vale do Jequitinhonha, né, no norte de Minas Gerais, não tem as operações da Peram Bioenergia, mas é uma Peram só, né? Então a gente está reforçando esse negócio, né, de uma só Peram, né, uma cultura, né, mesmo os nossos colegas que estão na Europa. E até antes de passar para a Marina, né, nós da área comercial, a gente, né, tem trabalhado muito com a questão aí do selo que nós criamos, do aço verde, né? Esse selinho aqui? Inclusive a Tramontina, né, um parceiro nosso, né, ainda não está no hall aí quem sabe eles não animam antes também, Verdade. mas eles, né, o grau de confiança que nós temos, né, entre as empresas, eles, né, nessa linha aqui de lixeiras, eles usam a marca aço verde, né, inclusive tem na minha camisa aqui também, Mas qual que é essa ideia de se desenvolver um selo de aço verde? Qual que é a vantagem para quem comercializa esse produto ter estampado um selo de aço verde? É que a questão aço verde, né, hoje virou, né, um termo internacional, né, o Green Steel. Inclusive tem congressos sobre isso já na Europa, né? No início até a nossa área jurídica ficava de cabelo em pé, falando, não, é greenwash, não podem falar aço verde. Hoje tem congresso de aço verde. Então normalmente aço verde, né, virou um termo comum para aços que têm baixa pegada de carbono, né? Então basicamente fala de pegada de carbono quando você fala de aço verde, né? O da Peram vai um pouquinho além, né? Porque a gente também tem as nossas certificações, os aços, né? Então é provado que a nossa pegada de carbono é menor, né, que a pegada de carbono quando a gente tiver uma certificação de usinas chinesas que trabalham mais com coque, né, o carvão mineral, diferente da gente, né? Não vou dar spoiler, vou deixar a Marina falar aqui daqui a pouco, né? Mas além da certificação também é todo um jeito do processo de fazer o aço, né? Principalmente, né, o inox, mas a Peram também trabalha com outras duas linhas de aço, tem o aço carbono e duas linhas de aço elétrico, mas o inox acho que é o que está mais evidente, né? É o maior volume que a gente produz hoje é aço inox. Na Europa também as outras duas usinas também é 100% inox. Então eu passo para a Marina, né, para explicar o jeito que ela está lá onde nasce o aço verde. Calma aí, que eu tenho uma perguntinha para te Vamos falar. Quando você fala que a pegada de carbono é menor, então a composição química do aço ela tem menos carbono? Qual que é a ideia? Porque ou é o processo que garante um uso menor desse combustível que é tão prejudicial, vamos dizer assim. Isso é regido por uma ISO hoje, ISO 14067. 067. Ainda bem que a Marina... Ainda bem que ela tá do lado. 14067. Trouxe a colinha. Então o que é? Uma grande calculadora, né, que a gente pode partir de uma base de dados, né, que todo produto tem uma pegada de carbono. Então pegar 1 kg de alumínio, você vai nessa base de dados e fala, esse 1 kg de alumínio tem tanto pegada de carbono, esse 1 kg de cromo tem tanto pegada de carbono. Aí você pega tudo que vai no aço, é um bolo, vai farinha, fermento, né, ovo, óleo e tal. Aí o aço vai o níquel, o cromo, o minério, gás natural, fundentes, cálice e tal. E pega tudo isso, a quantidade de cada coisa que vai, e bota numa calculadora que vai falar, isso tudo junto, nesse processo, o quanto de energia você gastou também para produzir tudo isso, e vai te dar no final, isso tudo gera X quilos de carbono por quilo de aço produzido, que essa é a métrica. Emite, né? Emite, né? Quilos de CO2 equivalente, porque são gerados outros gases também, que nem o gás metano, que acho que é 15 vezes pior que o CO2, né? 15 vezes pior, ou seja, ele tem um impacto 15 vezes maior do que o CO2, então é sempre CO2 equivalente. Então hoje, né, o dado mais recente que eu vi de usinas chinesas, né, eles estão evoluindo bastante, só para ter uma ideia da Peram. Eles estão gerando em torno de 4 quilos de CO2 equivalente por quilo de aço.
Você Nossa. pega 1 quilo de aço chinês, em média 4 quilos. Tá? Lógico, eles estão evoluindo também. Né? Sim. Mas hoje, se pegar o da Aperam, né, depende da linha de aço, né, é 1 quilo. Então, 1 quilo de CO2 1 quilo de... por quilo de aço. Então, é 4 vezes menor. Entendi. Tá. Bacana. Aços mais intensivos, o nosso, quem chama de gusa verde, que é um gusa produzido 100% com carvão vegetal. Então essa é a estratégia. Agora eu entendi. Quando fala aço verde, e aí você tem essa pegada menor de carbono pela composição e desenvolvimento que a Aperam teve da bioenergia, da floresta, é isso. Que é essa conta que vai no final. O aço lá, verde é quando você tem uma pegada baixa de carbono. Perfeito. No aço. Né? E hoje a Aperam tem isso muito por conta do carvão vegetal que parte das nossas florestas, né? Que eu falo, o aço começa lá na mudinha, né? No nosso berçário de mudas, que daí já vai entrando, né, pro lado da malina aqui. E a vantagem de uma empresa usar um selo como esse, ou seja, usar um aço verde de fato, né, não só um nome, é entrar nessa cadeia produtiva sustentável. Então, a minha matéria-prima já nasce sustentável. Sustentável. A gente vê cada vez mais, é um nicho ainda, mais consumidores mais sensíveis, né, a consumir produtos, né, que tem uma responsabilidade, né, de ambiental, social, né, que fala o ESG, então a governança, né, que fecha as 3 letras aí, né. Hoje já tem países que estão certificando, né, então você tem um cap de emissões, né, que a Europa está fazendo hoje, então você pode emitir até tantos, né, quilos de CO2 por quilo de aço. Passando disso você tem que pagar, é taxado. Né? Então isso um dia vai chegar aqui. Hoje no Brasil um mercado mais voluntário. Né? Então as empresas, né, para mostrar essa conexão e se preparando já para um futuro que certamente algo vai chegar aqui também. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Você tem um limite de emissões. Se você emitir mais que esse valor, vai ter que ter alguma compensação. E aí vai gerar um mercado de crédito. Né? Então quem gera crédito vai vender para quem emite mais. Né? Então ainda não chegou, né? Está se estruturando, tem um projeto de lei, agora não vou levando o projeto de lei, mas tem um projeto de lei já sobre isso que ainda O mercado brasileiro. não passou, tem que, né, se Tá agora em desenvolvimento já passou, ainda. né? Agora estão vendo como isso vai funcionar, o mecanismo desse projeto de lei, né? Vou lembrar. E então vai chegar, ainda é voluntário, então empresas como Tramontina, né? Se vê empresas que hoje hoje minhas emissões são neutras, então ele faz a mensura quanto tem de CO2 no processo dele, vai no mercado, compra crédito, né? Hoje, que nem pega as big techs aí, né? Os data centers, que são grandes geradores que consomem muita energia, eles geram muito CO2, né? E eles precisam ir para o mercado e comprar crédito para neutralizar. Alguém tem que produzir. Alguém né? tem que produzir, alguém tem que gerar esse crédito. Gerar esse Que a Aperam crédito, também mais um spoiler, deixar um pouquinho. Então hoje é um negócio gerar crédito. Para a Aperam hoje é um negócio também, né? A gente foi um dos primeiros a estruturar, né? No Sim. Bacana. Futuramente isso já vai estar meio que preparado para quando tiver um cap, um limite de emissões. Isso já é realidade para o mercado internacional, né? Sim, já até falar mais de Europa. A Europa está bem. Então, A gente já comercializa créditos. Nós fomos a primeira da América Latina a certificar créditos de carbono, de remoção de carbono de biochar, pela PureWorth, é uma certificadora americana. Então a gente passa aí por uma auditoria extensa e bem minuciosa para garantir que esse biochar que a gente está produzindo e aplicando na floresta, incorporando no solo, fica retido lá e gera essa adicionalidade que é o crédito. Essa é a ideia do impacto infinito que a Também, Aperam fala geralmente fala no dia a dia aí das empresas. A gente fala que é a nossa visão, né? Ser a líder, né, na geração de valor via economia circular de produtos infinitos, né, em ciclos infinitos. Né? Então a gente quer Tá além do aço, né? Tá além do aço, da ideia de aço. É uma visão, um propósito. e quando a empresa que escolhe usar um aço verde da Aperam, ela tem uma criação de valor na sua marca. Então é uma estratégia de valorização dos parceiros também que caminham junto com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com a mesma responsabilidade social. Isso é bem bacana. E quando a gente pensa em sustentabilidade, em entender como funciona esse processo, eu preciso primeiro entender como era antes. E quando que essa chavinha virou,
a ponto de vocês agora estar gerando crédito. Quando gera crédito, eu entendo que vocês estão autossustentáveis, ou seja, eu produzo aquilo que eu preciso e ainda consigo produzir a mais para oferecer essa vantagem para o mercado como um todo. Então, como vocês fizeram essa virada de chave, quando aconteceu e como funciona esse processo? Porque eu sei que existia o carvão mineral, o carvão de coque, e agora esse carvão vegetal ou carvão extremamente sustentável. Explica isso melhor para nós. Hoje, vamos falar assim, você tem duas principais formas de produzir aço. Ou você faz via alto forno, você tem que ter um redutor, que é o carvão, normalmente o mineral, né, que são as grandes usinas, usam basicamente carvão mineral, né? E o Brasil não tem carvão mineral. A gente depende da importação de carvão mineral. Então a gente tem muito minério, mas não temos carvão mineral. Então esse é um problema, o primeiro problema do carvão mineral. Então, E esse carvão mineral era em contrato, é um minério, é a mesma... é um petróleo, pedra de Perfeito. petróleo, né? É um minerado. processo de Um processo de mineração. mineração. Isso, pra processo de extrair. O mineração. Brasil não tem essa E a gente qualidade não mineral transforma, a siderúrgica. gente só extrai. Imagina. Extrai. Imagina extrai. você degradar o Sim. meio na É um qual você... impacto É um gigante. impacto Então, gigante. essa é a primeira gigante. forma de produzir aço. Então, um carvão, normalmente o mineral. Aí você tem a forma via sucata, né, que tem uma Gerdau, produz muito, a própria Peran, né, a ArcelorMittal. Tem usinas que trabalham 100% sucata, a Peran, né, na Europa é 100% sucata. Você pega a sucata e funde ela em fornos elétricos, né, com energia elétrica. Né, feito o joule, esquenta, né, a sucata, você derrete ela e produz aço. Volta pra panela, né? Volta para a panela e derrete, que é o material infinito. Que a gente fala dos materiais infinitos. O metal é um material infinito. Você pode derreter, Ele volta pro solidificar processo original. exatamente igual. O ouro, o aço, né, alumínio, então são materiais infinitos. O plástico já tem essa dificuldade. Você recicla, ele sempre perde alguma propriedade. Nunca volta o que era. O metal não, é infinito. Né? É uma característica uma dos metais, inclusive do aço inox. Né? Aí você tem uma terceira forma, que já não tem escala industrial ainda, que é a redução direta do minério, tanto com hidrogênio quanto energia elétrica. Então você não precisa do redutor. Né? Mas ainda a escala pequena, custo altíssimo. Quem sabe um dia, né, isso não vai ser viável, provavelmente vai ser viável. Né? Já até, acho que tem algumas usinas já maiores estão fazendo isso. Você pega o minério e reduz direto com hidrogênio ou com energia elétrica. E a Peran, vamos falar assim, essa é a terceira, a quarta, né, que é viável, né, a produção em escala, que usando carvão vegetal. Né? Então, carvão vegetal é uma energia renovável, assim como o etanol. Né? Você planta, faz todo o processamento, destila, você tem etanol. O carvão vegetal é a mesma coisa, é base de eucalipto, então tem as florestas de eucalipto. Uma né? floresta plantada, renovável, né? Que a gente cultiva e maneja de forma sustentável, responsável, auditada, certificada, para garantir essa sustentabilidade do negócio. Então, atrás do aço verde, não é só o uso do carvão vegetal, mas como a gente faz esse carvão, né? Como a gente trata isso na região que a gente está. A empresa da gente, como que ela trabalha. Tem uma responsabilidade social no meio pela qual está inserida, Então, né? são essas quatro formas. Então, a forma que a Peran produz, né? Então, além de você ter, né, um combustível renovável, né, um redutor renovável, que é o carvão vegetal, né, a forma que a gente produz esse carvão vegetal é diferenciada. Até por isso, né, que a Peran Bioenergia, né, onde a Marina está, né, não só produz o carvão vegetal, mas também produz bioóleo, bioextrato, tem os projetos sociais, né? Tem aqui até o exemplo dessas bolsinhas. Agora você vai me explicar. Eu tô pensando no carvão, carvão. Eu tô olhando a floresta, que deve ser muito grande pelo que vocês falaram, né? E aí você tem lá a extração, a queima. Quando você pensa em queima, você pensa em fogo, você pensa no CO2, prejudicando o meio pelo qual está inserido. Mas a gente sabe que não é bem assim lá, né? Tem um processo que aí vocês estavam me explicando e eu preciso entender um pouco mais. A patente nossa, o FAP 2000. 2000, que são 2.000 metros Cúbicos. Vamos começar do começo, então, né? Por favor, me explica. O FAP 2000. Só antes da gente já mergulhar nesse assunto, então assim, todo o aço, a Peran é aço verde, certo? Tudo aço Qualquer Peran é aço verde. Porque tudo bate num gusa verde feito com carvão vegetal. Certo. Pela forma que a gente faz. Então tá. É o processo. Para usar esse selo aqui, como é que a empresa
que hoje já compra da Aperam poderia usar ou não. Ela tem que garantir que o seu processo é 100% aço Aperam. Isso. E aí, Como que são faz? parceiros nossos e tem um termo que a gente de responsabilidade, responsabilidade, que aquele aço... assumindo que ele vai produzir aquele produto com o nosso material. É lógico, uma relação de confiança e a gente está próximo. Sim, Então, sim. porque tem que, né? E a qualquer momento a gente pode, no termo diz isso, né? Impedir o uso. Descontinuar o uso caso a gente veja que está usando um material que não nosso. Então, é muito importante, é muito, né? É uma marca registrada da Aperam, né? Então a gente tem o registro dela e é um simples termo, né? Sim, sim. É um fortalecimento do mercado, né? Mercado Então, nacional. Então já tem da até um produção. site, tem hoje quem a Tramontina está usando, tem alguns de aquecimento, a Thermomax está usando, a Metanox usou também, Então, são parceiros nossos. para você que já é cliente da Aperam, né, que já faz uso do aço Aperam e o seu produto, determinado produto, você garante que essa linha vai ser 100% do aço da Aperam, o aço verde, então você tem aí um benefício, vamos dizer assim, comercial e outros tipos de benefícios que vai gerar com essa linha, que você pode usar o selo Aperam. Claro, como foi explicado aqui pelo Daniel, é uma relação de parceria, de confiabilidade entre ambas as partes, né? Mas se você tem na sua produção aí o 100% do determinado produto, 100%, ou na produção inteira, 100% do uso do aço verde, que é o aço Aperam, você já tem aí um meio aí para você poder usar como brand da sua marca, né? Sim. Parte sustentável. Porque o que é a sustentabilidade? Nada mais é do que... O pessoal confunde muito sustentabilidade com... como posso dizer? Com uma questão... eu tô fazendo uma reciclagem aqui na minha empresa, mas como que tá terminando essa reciclagem, né? Faz marketing. Entendeu? Porque a sustentabilidade nada mais é do que começa num ponto e ela volta para sociedade, para ser utilizada na sociedade, que é basicamente o que vocês estão falando aqui. Tem um outro selo que é o Responsible Steel, mas esse é um selo que a Aperam é certificada no Responsible Steel, né? Então é mais do nosso processo, né? O que nós temos também, mas o selo aço verde, né? Que a gente produz o aço, tem a chapa, né? Nessa mesa feita de inox, né? Também é legal. A xícara aqui Essa é sabor inox, mas finge que é. Mas eu vou conseguir umas de inox para a multinacional. Aceita. Consegue 4. E a gente faz a matéria-prima, né? Então, não adianta eu usar só o selo matéria-prima, isso tem que chegar na ponta, né? Quem leva até a ponta é uma Tramontina, né? A Metanox, a Thermomax, essas empresas. Proginox, né? Então, ele chega na ponta. Então, é uma forma da gente estar junto, né, na cadeia, né? E estender a marca para toda a cadeia, não parar só na Aperam, né? Vai fortalecer no meio, né? E de alguma forma de um diferencial. Sim. Né? A gente está inserido na cadeia produtiva de um aço sustentável, literalmente. Extremamente responsável. E tem um mercado que vai crescer, acho que esse mercado mais sensível, tem uma geração agora mais responsável que vem, que vai dar valor. Pelo menos uma conscientização, né? Em algum momento a gente vai ter que parar. E um processo mais controlado, porque as legislações que estão presentes hoje e que virão, certamente vão orientar, vão direcionar uma tomada de decisão mais assertiva com responsabilidade ambiental, né? E isso é bom, não é ruim, né? E eventualmente até uma limitação. Assim você não pode fazer. Desse jeito não dá. Várias empresas já têm estabelecido metas 2030, 2050, muito com essa vertente, né? Baseada aí no Acordo de Paris que foi feito lá atrás, mas isso vem se tornando cada vez em algum mais... momento uma bomba vai estourar e a gente vai ter que estar ou adaptado já ou correr para se adaptar. A Europa já começou, então lá já tem o Em CBAM, algum momento né? Então lá esse ano já começa a valer, né? Para aço, alumínio, então até o final do ano as empresas vão ter que mostrar o quanto teve de pegada de carbono que eles consumiram, né? De quais foram as origens, e no começo do ano que vem tem um acerto. Então se ficar acima do limite vai ter que pagar uma taxa, se ficar do limite, ok. Então já começou. E isso vai fazer com que o mercado ele se acabe equiparando, se torne uma concorrência talvez mais justa, porque você concorda que assim sendo, para quem está mais preparado sai na frente. Em contrapartida, quem está junto acaba também tendo vantagens aí no seu negócio, né? Eu acredito que seria uma boa, né? Tornar, para quem de fato tem uma produção sustentável, ter vantagens, né?
do que você concorrer com alguém que está produzindo, por exemplo, 1:4. Exatamente. Esse custo de investimento, por exemplo, que a Aperam deve ter tido para chegar em 1:1, deve ter sido gigante, né? E os incentivos, eu não sei se tem tantos dentro desse cenário aí do Brasil, né? O investimento governamental, ou se foi uma iniciativa própria, privada, da própria Aperam, diz, não, nós vamos investir para poder tornar sustentável. O início sim, o início foi mais nosso mesmo, né? E teve recente agora o IFC, né? Que teve um aporte importante, né? Tudo que eu estou falando, a Aperam tem capital aberto, informação pública, né? 250 milhões de euros, né? Que teve para aumentar a área plantada, né? Produção de muda, bióleo, então teve um aporte também, então por conta, né? Um fundo que investe em empresas que estão ligadas à sustentabilidade, então se atrai, tem fundos que buscam isso, né? Boas alternativas de investir. Né? Porque eles precisam do crédito, né? Provavelmente. O crédito e é um fundo que tem que estar destinado a ações para desenvolver o ambiente. Já sustentável. Já tem essa característica. Então, essa obrigatoriedade. Então, Tem uma Aperam atraiu com esse trabalho que é feito, atraiu esse investimento que não é um pequeno. Né? Importante. Eu só queria entender esse processo, porque não é somente a plantação do eucalipto e a extração dele, né? Tem mais coisa. Porque aí você vai ter a queima, e a queima vai gerar outros recursos que também são mercados promissores. Então, você vê o quanto que o aço ele movimenta. Hoje, como está isso? Quem vai poder me explicar aqui? Aí volto para a pergunta que vai ser feita. Vamos começar lá na bio, né, Daniel? Começa na bio. Conta a história. Como é que vocês chegaram na bio? Por trás do aço verde tem como a gente faz o que a gente faz, né? Então, a gente já falou que a gente usa carvão vegetal, né, no lugar do carvão mineral. Isso nos traz uma vantagem sustentável muito grande. Mas para a gente chegar nesse carvão vegetal tem um processo muito grande. Então a bioenergia ela está lá no Vale do Jequitinhonha, em 6 cidades: Capelinha, Marandiba, Minas Novas, Veredinha, Turmalina e Carbonita. Então a gente tem mais de 150 mil hectares hoje, desses 60 mil de área nativa preservada. Então entre reserva legal, área de preservação permanente, temos área de alto valor de conservação que tem uma biodiversidade mais rica. Então, tem uma série de áreas que a gente não toca, é no-go para a gente, e que a gente preserva. E é uma porcentagem muito além do que é obrigado legalmente, né? Então, é realmente um compromisso nosso de não ter conversão de área, não ter atividade, intervenção nessas áreas nativas. E a área plantada que a gente toma muito cuidado para ter um manejo sustentável, responsável. Nós temos 2 certificações internacionais muito importantes do FSC, uma de manejo florestal, que olha toda a cadeia da floresta, como que a gente maneja essa floresta, e ela é bem ampla, que ela vai além do plantio mesmo, ela vai para as comunidades, como que a gente impacta a região, recursos naturais. Então é uma certificação que a gente tem, se eu não me engano, desde 2008, e que realmente traz aí uma confirmação de tudo aquilo que a gente faz, né? E é bem exigente. A gente também tem cadeia de custódia, que monitora todo o processo do carvão vegetal. Então, é um processo, uma produção bem... que tem um processo bem monitorado, controlado, para garantir mesmo que seja sustentável, que esteja respeitando o meio ambiente, que esteja contribuindo positivamente para o meio ambiente, porque ao final das contas a gente percebe isso, né? Isso, e a vantagem que se tem para a Aperam nesse sentido é o quê? Porque você falou de uma extração do carvão, que vai se tornar o carvão vegetal, né? Mas além do carvão vegetal, isso está gerando novos negócios para a divisão. Com certeza. Porque quando a gente entende, tá bom, plantei eucalipto, me tornei autossustentável, não preciso mais importar, porque antes importava. Ou utilizava o carvão de pó, que é o mineral, que isso gera um custo até maior, né, se você for ver. Porém, a queima também é bastante trabalhosa, gera bastante custo, mas também novas oportunidades. E se desenvolveu novas oportunidades dentro da Aperam. Quais são? A Aperam Bioenergia, ela, desses 90 mil hectares de floresta plantada,
ela hoje tem uma capacidade de produzir 440 mil toneladas de carvão por ano, né? E a gente produz energia renovável, carvão é uma energia renovável. Sim. Mas buscando aí agregar mais valor para essa matéria-prima que a gente tem, hoje a gente tem coprodutos do processo de carbonização. Então, a transformação da madeira em carvão se chama carbonização. Nós temos fornos retangulares, bem diferente do que a gente, quando Não é fala aquele em de iglu, produção... Não tem nada daquilo, não. É um processo bem mecanizado, automatizado, né? E preservando ali a saúde e segurança das pessoas envolvidas. Então, todo o abastecimento de madeira no forno é mecanizado, a retirada de carvão é com máquina, os fornos são grandes o suficientes para comportar isso. O monitoramento das temperaturas de entrada de oxigênio no forno é tudo feito à distância por um computador, um sistema de supervisório. Então, é algo bem que tem bastante tecnologia embarcada e tecnologia desenvolvida lá dentro. Então, as nossas próprias especialistas lá, né, com muito know-how, foram ao longo do tempo desenvolvendo isso. E são fornos que também, além de todo esse benefício, traz maior produtividade. Tem que ir lá, hein? Vamos para aceito. Nós estamos em negociação, estou só esperando a data, viu? Ó, Bida, Eu tenho, eu tenho 18, Marcel. para 18 anos de Aperã, né? E a bioenergia tem 50, né? 50. Nos 18 só ano passado que eu fui. Aí, ó. Então vai ser um privilégio nosso. Graças ao nosso cliente, né? Senão você também não ia. Se não Mas tivesse não teria ido conseguido isso também. aqui, Não teria ido também. tá convidado. Mas o Jonas e o Douglas, que né, eles merecem. Vocês têm que ir lá A gente conhecer mostra todo o processo fazendo a FAP série 2000. Não, mas é impressionante. Essa parte, né, até desculpa, Vai lá. da pirólise, né, que se Isso. chama da madeira, É a carbonização. não tem cheiro, não tem fumaça, não tem nada. E Parece que tá uma cidade fantasma, que não tá acontecendo nada. desmistifica muita coisa, né? Porque igual você Sim. falou, a gente fala dessa produção, já imagina já aquelas Mas fotos eu quero antigas. que ele começou a explicar, eu quero que ele me explica como que faz, porque quando eu queimava madeira lá no quintal de casa, fazia uma fumaça, e quando era eucalipto ainda que tem óleo nele, Bom. sai, É. aí você já imagina que isso degrada o meio, né? Tem um Segredo aí? segredo aí que foi desenvolvido lá também, né? Mas hoje vocês têm que ir lá conhecer o FAP 2000, que é o maior forno de carbonização do mundo, Patente nossa. patente nossa. Nós temos hoje mais de 45 patentes, entre clones de eucalipto, tecnologia industrial, forno, queimador, que tá aí a chave, né? É o A gente fala de queimador. geração de valor, são formas Sim, que então- a gente vende essas. Vende o FAP 2000, a gente vendeu. A tecnologia industrial a gente vende o projeto. Vocês que desenharam o projeto, Isso. E é o primeiro no mundo? O maior, O maior no do mundo. mundo. O maior do mundo? Olha que legal. Mas o que é o processo? Qual é o processo que ele faz? a FAP 2000, né? É um processo de carbonização. Como que funciona? A gente abastece. Vamos dizer que eu sou leigo. Você é leigo. A gente Preciso abastece entender. o forno com A fogueirinha madeira. dele lá vai tudo. É um pouquinho diferente dessa fogueirinha. Ele sua. 2.000 metros cúbicos de madeira. 2.000 essa metros fogueirinha. cúbicos de madeira. Então, na Tudinho, verdade, né? lá na bio, a gente começa no melhoramento genético, né? No desenvolvimento desse clone. Nós temos o viveiro próprio, onde essa muda é cultivada, amadurecida, faz o plantio, depois faz a colheita, leva essa madeira para a unidade de produção. Perfeito. E a gente tá Lá- falando de viveiro, nascente aí da planta, e quanto espaço é? Porque eu fico imaginando a minha casa, né? Que eu tenho um canteirinho lá em casa e a gente vai cultivando. Então, as nós coisas. temos 6 unidades de produção hoje, espalhadas conforme a floresta, né, para facilitar a logística, o transporte da madeira, mas a unidade de produção em si é pequena, né, Os comparado... viveiros? Não, eu tô falando da unidade de produção. Na onde transforma. A transforma da queima da madeira. É que são duas, né? Grandes. Nós temos 6. 6 áreas. 6 E unidades de quantos produção. FAPs? FAPs hoje a gente está com 15, se eu não me engano. 15 FAPs. Se eu não me estou Falou por dia, né? Então por dia é muito mais, né? Porque você tem. O ciclo acho que é mais que um dia, né? O ciclo. E aí, tá, né? A gente coloca a madeira no forno, a gente coloca uma fonte de calor, mas a própria madeira consome, se autoconsome e permite essa carbonização. Então, a gente tem um forno, que é o RAC 700, que dura 17 dias, sendo 5 de carbonização e 12 de resfriamento. Então, depois que acontece a pirólise, a gente precisa fechar o forno, garantir que ele está vedado para não entrar oxigênio, para a combustão paralisar, e resfriar esse carvão para ter condição de abrir e fazer a descarga, né? O FAP 2000, que é o maior, ele leva 21 dias
né? Mais ou menos 7 dias de carbonização e o restante de resfriamento. Mas são processos similares, né, dos 2 fornos, é mesmo que um traz aí uma proporção maior e uma E o que eu fico produtividade impressionado também. é toda essa coordenação, que você pega a madeira são 7 dias, 7 anos, né? 7 anos. Então você planta depois 7 anos. Aí depois você faz a colheita, aí você pega essa madeira, vai ficar 20 dias e tudo isso Dentro. sincronizado para esse carvão chegar no alto forno e produzir o aço, o guzo e seguir para a cearia, para laminação. Faltou Né? Faltou queimei um uma gap etapa aqui, aí, que quando a gente colhe, até a gente levar essa madeira para a unidade de produção, ela tem que secar no campo. Olha Isso aí pode ir até 180 dias. Então você vê que é um processo grande. Até deixar isso cíclico, quanto tempo não deve ter sido, né? Porque planejamento estratégico, a coisa acontecer, dá tempo do eucalipto crescer, que nem você falou, há Exatamente. 7 anos para poder fazer isso. Depende também do tempo, da Sim, É, várias tudo. Você tem que fatores, encaixar todas as variáveis aí. Eu sempre ouvi um ditado, né, que diz assim, quer ficar rico, planta eucalipto e aguarda 10 anos. Antes de ter Tem que ter paciência. tem que ter paciência. E é algo que ali o eucalipto plantado, ele mesmo vai dar o crescimento, é algo que não se, pelo menos no meu entendimento, ainda é muito chucro, né? Você não precisa ter tanto manejo dele para que ele se desenvolva, né? Porém, o replantio, acredito que tem que ter um cuidado com a terra, o meio, e isso eu fico preocupado nesse sentido, e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque você tá falando de uma área enorme de plantio, mas para poder fazer esse manejo, você precisa de pessoas capacitadas, e aí quando você olha, onde está sendo plantado? É Vale do Jequitinhonha. É um lugar no Brasil, que se você pesquisar o índice, é de menor desenvolvimento, onde tem um maior nível de pobreza, né? E aí quando você olha, opa, tem um lugar extremamente produtivo, com grandes oportunidades no Vale do Jequitinhonha. Quem fez isso? Foi a Aperam. E as pessoas que estão lá, né, que são, e aí envolve a responsabilidade social, a mão de obra. Elas estão qualificadas, são qualificadas, porque a gente não está falando só de eucalipto, de floresta, mas nós estamos falando de pessoas que são influenciadas diretamente pelas ações que a Aperam realiza naquele lugar, naquele ambiente. Sim, com certeza. Então explica isso para mim. Vamos lá. Sobre o manejo, ele tem um cuidado ao longo dos 7 anos. É por isso eu não sabia, tá? Tem um cuidado, tem que ter controle do mato que acaba crescendo ali, tem um controle de pragas, e a gente tem um projeto muito bacana de inimigos naturais. Então, ao invés de usar produto químico para combater certa praga, a gente tem um laboratório próprio, onde a gente cria inimigos naturais do bem, digamos assim, Entendi. né? Que vão Inclusive tem um que é combater. comestível, né? O tenébrio. Sério? Tem que vender que salgadinho de tenébrio. O que é uma larva? O que é? Uma larvinha, É uma lagarta. tesoura, Que legal. E a gente faz a soltura desses animais, né? E a gente faz o monitoramento para ver onde precisa ou não. Solta com drone, né? Não, é manual mesmo, mas de forma responsável, né? Para manter ali o equilíbrio do ecossistema. E a gente hoje usa mais de 90% da nossa demanda, né? Então é um projeto muito bacana, alinhado a tudo que a gente faz sustentabilidade, né? E falando da mão de obra, a empresa realmente tem esse compromisso com a sociedade, com a comunidade da região. A gente tem inúmeras ações de desenvolvimento interno para quem já está trabalhando dentro da Aperam. Hoje, na bioenergia, lá no Vale de Jequitinhonha, a gente está com mais de 2.000 pessoas próprias, além de terceiros, além de todo o comércio local que a gente movimenta, impacta, né? Inclusive o transporte é Positivamente. próprio. O transporte de madeira, o transporte de carvão para Timóteo é próprio, mas a gente também abre aí oportunidades e treinamentos para a comunidade. Então, já tivemos aí recentemente, que eu lembro, formação de motorista, categoria para carreta, só para mulheres, Que ou legal. aberta para mulheres e homens. Tivemos curso de pedreiro, tivemos curso de soldador, recentemente um curso de civicultura. Então, a gente também está treinando a comunidade, né, levando conhecimento e desenvolvimento para que a gente fomente essa mão de obra, né? Esse é o S lá do SG, né? O Sim. social, porque, lógico, você falou, né? Uma região que para chegar lá é Montes Claros, né? Que tem 2 voos comerciais, tem Congonhas, tem Isso. Guarulhos, mas são 4 horas de carro depois
para chegar em Capelinha. De Então, BH para são buscar- 7 horas. de carro. Então, uma região mais distante, né? E aqui já está difícil achar gente, imagina Então, no Vale do Jequitinhonha, né? Então, a pera precisa realmente formar, né, o corpo técnico. Pessoas capacitadas que desenvolvam e fiquem lá, né? Porque não adianta você preparar a pessoa e a pessoa não querer, não Sim. ver oportunidade lá e É. se... Mas acho que essa parte falando de gente, gestão, né, é falando- muito bacana a gente falar do nosso programa de diversidade e inclusão. Hoje, na Bioenergia, a gente tem mulheres em todas as funções. Então, temos motoristas, operadoras de Feller. Feller é aquela máquina gigante que está na colheita. colheitadora que eles chamam, né? Isso, temos em Ela todas as corta e- posições. ela corta, Motoristas de Parece que carreta. tá pegando gravetinha. Abraça, Ela acho que abraça quantas um feixe. vezes? É um feixe grande, sei lá, uns depende. 10, de todos. 12, É, sei. por aí. Corta embaixo tudo. Corta. Então, a gente tem hoje pedreira. Tem no YouTube, tem aquela pera Bioenergia no YouTube, tem um vídeo lá. Na parte de infraestrutura, pedreira, soldadora. Então, a gente tem hoje em todas as funções. Essa parte foi algo muito Não, e bacana. a pera foi eleita há quantos anos? Que a gente faz a pesquisa de clima pela FIA, né? Então Já você somos falou, né? 6 Mas as anos. pessoas ficam porque é um lugar legal para trabalhar. Sim, Né? que o meio possibilita que você se 6 anos. desenvolva. Seguidos como a melhor empresa Do para trabalhar do agronegócio. agronegócio, a pera Bioenergia. Então, né? Quem tiver interesse em Olha trabalhar. lá, a oportunidade boa. É, Marina. Isso aí. Procura a Eu sou Marina. essa daqui. Ó, Sempre é tem Marina, mais, hein? Marina. E detalhe, ela vive Vale do Jequitinhonha. Ela tá aqui porque ela veio participar de um congresso Foi. e calhou de fazer porque Deu a gente... certo. A gente fez, Pronto. inclusive, hoje um workshop, né, para a equipe comercial lá sobre aço verde, né? Então a Marina, bacana. nossa embaixadora, foi lá falar também. E coincidiu, né? Falou, vamos junto lá Vamos conversar com aproveitar a tudo. oportunidade. Tá, agora vocês precisam me explicar. Gerei o carvão, ficou lá 21 dias, gerei um monte de fumaça. O que E vocês agora, fazem com né? fumaça? E Vocês agora? jogaram um monte de carbono aí na atmosfera. Como que vocês fazem A para fogueirada equiparar? do seu quintal, o vizinho reclamava. Reclamava. Eu acho que na Marina não Então, reclama. vamos lá. A gente tem a nossa unidade de produção e além dos fornos que a gente desenvolveu, nós desenvolvemos um queimador de gases. Então, é tecnologia também, patente da Peram. Nós temos dutos subterrâneos na unidade de produção que levam os gases de cada forno, e a gente está falando assim, uma unidade de produção tem 50 fornos, mais ou menos, varia. Nossa. Então, e são fornos grandes, né? Então, a gente tem esses dutos que levam esse gás e nesse queimador queima o metano e a gente libera praticamente vapor de água. Então, a gente reduz as emissões drasticamente. E ainda tem uma adicionalidade nesse processo, né? Que veio aí como um valor extra depois. Então, quando a gente recupera esse gás, a gente tendo o controle dele, parte dele condensa, parte não, mas essa parte que condensa se chama alcatrão. É um produto bem viscoso, preto, escuro, parece um petróleo. E tá presente também no cigarro, né? Alcatrão. Sabendo. Eu não fumo, hein? Você sabia dessa? Lá, né, João? Tá escrito lá. Eu, Feio, né? Que mata. Você está falando? E aí a gente desenvolveu um processo também de tratamento, beneficiamento desse alcatrão, que hoje dá origem aí ao bioóleo. Então, da mesma madeira, né, que a gente sempre usou para fazer o carvão, hoje a gente tira o carvão e o bioóleo. Dois Isso produtos. já é público, né? Saiu até uma matéria, acho que foi na Globo News, né? Da Nexa, né? Foi? Da Nex, né? Produtor Nosso de presidente dióxido de zinco. apresentou, Acho que é o exatamente. grupo Votorantim, que não sei se é ainda, muda tanto, né? sim. Que ela usa hoje nas caldeiras o nosso bioóleo, né? Uhum. Para limitar a caldeira. Então você trocou também, de novo, igual o carvão. Você troca um combustível não renovável, um gás natural, né? Um óleo, um diesel, pelo bioóleo. Que é gerado no processo de Nosso combustão. processo, aquela fumada da sua da fornalha, fumaça. você canaliza, você destila ela, vira bioóleo, e você pega esse bioóleo e vende, é um produto, fatura ele, é um produto, Quanto né, produz? para alimentar. Hoje tá umas 10 mil toneladas ano, por aí. Por aí. 10 mil Mas a gente quer chegar, quer chegar numa 100, bem né? mais. Perceba, se a gente tá falando 10 mil Toneladas toneladas de bióóleo. de bioóleo. Olha o tamanho dessa queima, o tanto que produz para que possa gerar, Isso é de uma novo, parte do- extremamente sustentável. Então aquela fumaça ela não vai para o meio. Pelo contrário, ela condensa, o que se solta é água. Isso. O que Né? sobra queima, né? A gente tem uma câmara de queima Sim. para queimar.
e praticamente vapor de água. Então, as emissões são reduzidas aí drasticamente. Drasticamente. É, E tem ainda outro- gera valor, né? E quando eu fui para lá, eu aprendi outra coisa também, que além do bioóleo, nessa destilação dessa fumaça, você tem também um bioextrato. Exatamente. É um outro produto que gera da fumaça. Um pirolenhoso é uma fase mais leve desse alcatrão, né? E usa pra quê? Que pode ser usado na silvicultura, substituir herbicidas. É um produto novo, mas que a gente Natural, né? já tem, Então, natural. quase um orgânico. E como é que vocês vão Nossa. descobrindo isso daí? É. No dia a dia, nas pesquisas? É pesquisa, isso curiosidade legal, do Nada foi time. pensado É, a antes. Mensapeira tem um negócio que é um processo legal, que a gente faz o seminário de desenvolvimento estratégico, né? E a gente provoca as pessoas executivas a pensarem em outros negócios, em outras coisas diferentes. Então a gente é provocado para isso. Gerar novas E oportunidades. nesses seminários, né, que a Bio Surge também muita faz, coisa. surge e fala, não, e se a gente pegar a fumaça e destilar e fazer o bioextrato? Dessa ideia, as melhores são selecionadas e a gente leva e tem financiamento. Né, Mas surgem assim, de bate-papo, de conversa de corredor. Mas é estimulado. Não Mas- é pesquisa em si, assim, Também, envolve a também, pesquisa né? e Mas o processo, muito a etapa. curiosidade do time. É que nem a gente né? tem o COSES também, que está acontecendo essa semana, né? Que é um simpósio interno, né, da Peran, que todo mundo pode submeter um projeto. Né? Então, você tem um projeto, uma ideia, monta ele, né? Faz um planinho, submete ele e você é selecionado para apresentar no COSES. Né? Exatamente. Então, hoje, essa semana, vocês estão com 3, né, selecionados. Então, sei lá, vocês colocaram quanto? Não lembro. De 10, 3 passaram. Ainda tem uma seleção. Tem. São seleção. tantos projetos que ainda tem que ter uma seleção para qual vai apresentar. Aí a pessoa vai lá, apresenta, que nem apresentar um TCC, Sim, uma sim. tese, doutorado. Tem uma mestrado. banca lá que analisa. Na banca, toda a diretoria está presente. E aí os melhores tem até um reconhecimento, uma premiação. E muitos viram ideias são implementadas. Então isso a Peran já tem, quase já tem uns 30 anos, talvez. Não sei. O 93º. 93º. Antes era semestral. Que era semestral, que não são 93. A Mas- Peran está fazendo 82 anos. E o Papo de Mas era Inox não semestral. pode participar com projeto pra ser Aliás, premiado. Daniel, lança a ideia lá, meu. Fica a ideia, né? Ganha uma visita na Tem uma visita, alguma coisa, né? Ó, o canudinho, tem canudinho. Pô, legal. Aliás, esses materiais que vocês nos trouxeram são feitos lá pela comunidade. A gente Como é que tem funciona? inúmeros projetos sociais lá. Um deles é o... Pra mim, Tem uma surpresinha aí dentro. Tem. Olha aí, ó. Tem, secreto. Você fica com a bolsa, eu fico dentro. Um dos projetos que a gente tem... opa. Peran e aço verde, ó. aí. É o símbolo da nossa visão. É um projeto de apicultura que a gente tem, então a comunidade usa as nossas florestas para colocar as caixas de abelha e produzir o mel, então vem de lá, né? A gente cede aí as áreas para que eles possam produzir, gera renda para eles, Sim, né? Uma desenvolve oportunidade, o meio. desenvolvimento. Isso aqui não veio dos fornos, então, da fumaça. Não, lá é da da, floresta. essa- O essa- meu é Quem da for mandar floresta. voltar o currículo para a Marina só não pode ser alérgico à abelha. Não é verdade, né? Para quem trabalha na bio, acho que não pode ser alérgico à abelha. Não, dá É pra... puxado. Não, lá, não, porque não, tem- não é assim, não. É tudo controlado. Faz tá? aquele de abelha Mapeado. assassinas agora. Não é assim, não. É tudo controlado. Não, e isso não é um mapeado. produto da Peran. A Peran não ganha nada com isso. Esse é o trabalho Desenvolve o meio. social. Né? Mas alguém ganha, né? Isso, os Que essa que é a produtores, ideia, a né? comunidade. Comunidade. Inclusive, a bolsinha é do projeto De Alças a Reciclagem, que a gente utiliza uniforme usado, banner, esse Só que outro era um é de uniforme. banner. É. Era uma calça, Ele volta de novo. Isso, e Extremamente sustentável, E as hein? mulheres da comunidade Cuidado, viu, se Zé? reúnem, Cuidado que daqui a pouco você vai ser reciclado também. Já tá... fica esperto. E aí também feito pela comunidade, né? Então, mulheres da comunidade, das associações, se juntam, fazem, vendem. Então, é uma fonte de renda também. Sempre que possível, a gente fornece o material, né? Como banner, uniforme. Recentemente, a gente teve distribuição de uniforme. A gente já deixou lá Vou ler pra- uma caixa para o pessoal colocar o uniforme usado. Recolhemos bastante. Então, É outro que vários eu sou projetos. fã também, que sempre quando eu levo o cliente na usina, a gente vai na fundação e tem as ceramistas, né? Que são muito Sim. famosas, Também. cerâmicas de Nós Vitimões, as mostramos isso, bonecas, né? É. E elas usam a galhada que a gente doa para elas, né? A galhada para os fornos para queimar a cerâmica. E a gente faz um projeto que a gente encurta o caminho delas. Normalmente elas têm intermediários, Sim. galerias que compram e revendem e o preço é exponencial, né? Sei lá, uma peça de 20, 30 chega aqui no Oscar Freire a 400, né? E a gente encurta, a gente faz uma venda direto delas. Estão lá na fundação, tem as peças expostas,
você faz um Pix direto para artesã. Entendi. Então você compra direto. Além de um trabalho social que a gente... Sim, sim. Fica em Timóteo, né? Isso não, isso já Não, não vai é lá. Jequitinhonha. Não vale? Essa não vale. O difícil é chegar até lá, como vocês mesmos disseram. Não, mas vale a pena. Vale. Eu tô me convidando pra ir, tá? Pode ir. 4 horas só de depois de avião ainda, misericórdia. Mas eu gosto de aventura, gosto de conhecer novos processos que são extremamente sustentáveis, e eu fico muito feliz de estar nesse meio do aço inox que tem essas vantagens, esses benefícios, pessoas preocupadas com o mundo que nós vamos deixar para o próximo, Com né? certeza. Então a gente vê que, por mais que tenha uma degradação mineral, vamos dizer assim, porque você extrai o minério, mas você devolve também de uma forma responsável. Com Né? certeza. Então a gente fica muito feliz de estar Literalmente desenvolvendo um assunto como esse. uma sustentabilidade. É Né? que é isso, é de sustentar, né? Você poder continuar produzindo dessa forma. Ele pegar, esgota todo o recurso e vai... Acabou Tem e... que É um perdurar, processo né? infinito. Você Isso pode tem- infinitamente produzir dessa forma. E isso tem a ver com a economia circular. Com certeza. Tudo a ver, né? O processo, ele volta. Então, a gente está falando aí a gente falou do carvão, da madeira. Essas florestas, elas se renovam, né? Elas não acabam. Então, cresce, a gente colhe, depois cresce de novo, a gente colhe, planta, cresce de novo. Então, é um ciclo, né? Assim como os produtos. Então, além do bióleo que a gente falou, a gente tem também o biochar hoje, que é um outro coproduto aí da bioenergia. Então, a bio, além de buscar isso aí, ser autossustentável na questão do carvão, né, para a produção do aço inox, a gente também tem soluções para o mercado. Então, o biochar veio também como muito forte, pensando em economia circular, tanto o resíduo de carvão que tinha na usina, né, porque determinada granulometria muito fina não consegue ser aproveitada, e até resíduo florestal da própria bioenergia, a gente carboniza, tem um processo monitorado, auditado, certificado, que a gente garante que esse biochar é aplicado no solo, nas nossas próprias florestas, e incorporado lá. E permanece lá por centenas de anos. Então, é um processo certificado. Então, hoje, um outro produto que a gente tem é o crédito de carbono. Aí esse biochar não é prejudicial. Não, que é o pelo biochar? contrário. Contrato. Né? Ele é uma biomassa carbonizada. Fosse um fertilizante, né? Isso, ele Uma contribui. pena, né? A gente não trouxe uma vez. Devia ter trago, mas Legal. ele ajuda no solo, ajuda a reter água, ajuda na penetração de água no solo. Então, tem uma série de Tinha uns benefícios. pacotinhos, tinha os dois, daí pro meu primo meu que faz bonsai. Não vou mandar uns quilos de biochar aqui. Manda pra mim também, pra eu Isso também, Inclusive, a Centro gente de estava pesquisa que falando. desenvolveu, né? que ele ajuda na retenção de Esse líquido é lá do da solo, bioenergia. o bioma também do Isso, solo. ele colabora tem para o vários solo. benefícios. Inclusive, a gente tem um projeto social muito legal que chama Raízes do Vale, onde a comunidade, a gente tem um contrato de comodato, eles plantam nas entrelinhas do eucalipto. O eucalipto é plantado em linhas. Aí você fica Entre uma eles lira, né, tem que uma chama. distância de 3, 6 metros, dependendo do espaçamento, isso varia. E aí, quando o eucalipto está ali até os 2 anos, tem uma entrada bacana de luminosidade. Então, a comunidade vai lá, planta feijão, milho, batata doce, melancia. E isso gera renda para eles, né? A gente não ganha nada com isso. É mesmo para gerar uma fonte de renda, levar alimento para pessoas. Hoje a gente tem mais de 60 famílias já nesse projeto. E recentemente eles até estão usando uma batata doce biofortificada, que fizeram uma parceria com a universidade. Legal. Biochar. E a gente fornece o biochar para eles. Então, eles relatam, a gente tem lá as evidências de quando usa o biochar, a produtividade É aumenta. maior. Rapaz. Vamos vender essa batata porque tá mais caro que aço. O aço tá doce. parado hoje em O dia. meu Deus, Vou biochar. começar a vender batata doce. Mas o biochar e todo esse desenvolvimento, acredito eu que tem que ter um laboratório, engenheiros, pesquisadores envolvidos diretamente para chegar num resultado como esse. E aonde fica esse centro de pesquisa, todo esse desenvolvimento? Dentro da Aperam, da Bio, né, tem essa área que é bem direcionada? Eu acho Existe isso lá? que esse laboratório chama Aperam Bioenergia. Então, inovação é um dos nossos pilares. Perfeito. Todo mundo que você conversa lá tem uma ideia. E ele até comentou de pesquisa, né, para a gente desenvolver novas tecnologias, mas muito do que a Aperam tem, ela foi pioneira. Então, é mesmo de curiosidade, de know-how, né? A gente tem aí, nós estamos falando, a Aperam Bioenergia fez 52 anos, então tem muita história e passou por muita coisa, né? Então aquele slogan não combina muito com a Aperam. Qual?
Nada se cria, tudo se copia. Acho que é dos nossos concorrentes, talvez. Copia a gente. Então, né? muito do que a gente foi desenvolvido, foi criado lá. Provocada, né? E desenvolvido no campo. Tem Não os, tem. os simpósios, né? Esse É. seminário de desenvolvimento. Temos o de challenge, né? Tem o Challenge que reconhece os projetos, né? Inclusive teve um que a gente foi conhecer agora, Isso, o Challenge é uma competição interna, né, de projetos a nível global, então todas as plantas da Peram participam, e no último ano a gente ganhou na categoria sustentabilidade com um projeto muito bacana que se chama Água Circular. Então a gente falou aí que o Vale do Jequitinhonha tem uma história, né, e uma das características é de ser uma região mais seca. Né? A gente vê a pluviometria caindo ao longo do tempo. E esse projeto é muito bacana. Não tem cachoeira não? Porque o que eu vejo na televisão, às vezes eles mostram cachoeira. Não, tem também, mas nós estamos falando agora de água para produzir, né? Então, a gente tem esse cuidado muito latente. É uma das nossas metas 2030, reduzir nosso consumo de água. Hoje, a gente não capta água de rio. A gente tem algumas outorgas de represa, mas a gente já está aí com mais ou menos uns 30%, 40% de uso de água recirculada. Então, é água que cai no chão e a gente usa de novo. Sim. No viveiro, por exemplo. Esse projeto Água Circular é um contrato que a gente fez com a Copasa, da cidade de Tamarandiba. Então, algo que já foi divulgado. A gente pode trazer mais detalhes. Então, lá em Tamarandiba tem uma estação de tratamento de esgoto. A Copasa recolhe todo esse esgoto da cidade, trata e depois lança no curso hídrico. Uhum. Mas, apesar do tratamento, não é uma água que se consegue utilizar depois, né? Ela tem um cheiro, uma coloração. E nós estamos investindo em um novo filtro para fazer um tratamento adicional e usar na nossa área, né? Para banhar a própria área, para regar, né? Para usar no viveiro, para usar na silvicultura, né? Então, é uma fonte de reuso de água. E você falou para mim, se eu bem observei, que são 150 mil hectares. Correto. Mas 90 são de plantação. Uhum. Aí o resto, sobra uns 50 aí, né? 40? 60 de floresta nativa, preservada. Cerrado, que a gente... Que não entra, onde tem os animais que são silvestres. É preservado 100%. Preservado 100%. Que monitorado, legal, né? Vai além do legal. Além do legal. Mas vamos segurar então esse assunto pro próximo bloco, porque parece que não, mas a gente já falou quase 1 hora. Uau. Passa rápido. O Daniel gosta de falar bastante. Só que antes da gente puxar Não, eu falo mais, hein? Antes da gente puxar o segundo bloco, eu queria fazer aqui uma abertura de um parênteses para que a gente possa começar um novo programa dentro do nosso programa, dentro do nosso episódio. Um bloco? Um bloco Perfeito. Novo, que vai começar a partir desse, que é o Minuto Inox, certo? Minuto Inox, que a gente vai mostrar algumas inserções do inox aí ao redor do mundo. Uhum, a gente vai tentar comentar alguma coisa sobre. É para pegar de surpresa mesmo, viu? Vocês que são especialistas no assunto. É coisa simples, a gente selecionou aqui 2 obras de arte e uma obra da engenharia, né? Que parece muito com uma obra de arte. Esse daqui é da Alemanha, inclusive foi onde foi a Aerosteel, né? Aerosteel? Fala. Não sei, você que pesquisou. Esse ano foi a Aerosteel, se não me engano é assim que fala. Tem um hospital, acho que não sabe, parecido com esse, é uma clínica essa, não? Não, esse daqui é um hotel mesmo, literalmente um hotel que ele tem 3, revestido de inox, são 3 blocos, vamos dizer assim, são 3 prédios, e o do meio ele é de inox porque ele vai refletir os outros, né? Então cada um tem um material. Você sabe que é a mesma ideia da Ponte Estaiada, né? Que foi um projeto nosso também. E entre os arcos, né, de concreto, você tem inox, que a ideia do arquiteto era refletir o céu, como que se os arcos de concreto não estivessem encostando no outro. Para refletir o céu. A Estaiada de São Paulo? A nossa Ponte Estaiada aqui de São Paulo. Que maneiro. E o prédio do Santander da Marginal Pinheiros também é de inox. Todo o castilho lá é inox. E aí vocês percebem... O Davi, o Luciano Rocha, o Estádio Palmeiras também, o Allianz, né? Agora no Nubank, né? Nubank, Nubank Park, né? Também foi o Edu Rocha, de inox, o Castelão, né? Ô Nubank, você precisa pagar, viu? E aí a gente vê aqui uma aplicação bacana, que tem um contraste das torres, né? Mas a gente vê uma aplicação bacana do inox, e orgânico, né? Ele é meio parece meio Gaudí, assim, mas né? Meio balanceado, assim, sabe? Essa é a cara do metal, né? Você consegue
formar, deformar E e os montar. arquitetos, né, que é o engenheiro civil mesmo. E o Edu Rocha falou uma coisa interessante quando ele montou o prédio da Vivo, que é justamente trazer a ideia do vivo, né? Movimento. Do movimento. Ele reflete o movimento da rua, das pessoas, dos carros, né, do céu. né? Isso foi uma foto, inclusive, eu não sei se essa específica, acho que foi essa foto que um dos nossos patrocinadores, inclusive, que estava lá na feira, mandou pra gente, falou, olha que bacana uma Que aplicação. inspire do os Inox. arquitetos e engenheiros do Brasil a fazer mais prédio desse. E com aço Usar inox, Comigo também, eu vi que a gente vai fazer um preço bom. Fazer um preço bom. É isso aí. E aí a gente selecionou aqui também essa flor, né? Vamos dizer assim, uma flor de aço inox, só que é um aço inox colorido. Então a gente vai ter Legal. aqui um. Achei que você fosse pôr o galo inox. No lugar ali Não, o Galo já falamos bastante, a gente já fez um monte de coisa. E aí ia ficar muito jabá também, né? O Galo a piranha, a gente fala do Galo, Tá agora certo. vamos deixar Pode trazer o pro Galo. próximo. Vim até aproveitar que eu sou mineira, Ah lá, atleticano. pronto. Trago. E é um aço inox, se eu não me engano, esse é 316, tá? Ele fica na França e é um aço inox colorido. Bonito. E se eu não me engano, é da Peran. Se eu não me engano, esse daqui Eu já vi alguma apresentação da Peran da Europa. é da Peran da Europa. Inclusive, a tonalidade que é passada no inox, né? É todo um processo Eles meio fizeram engenharia. lá- Tá bem legal. Do Philippe tenho quase Chapier, que é certeza. o estádio Roland Garros, eles fizeram o Nadal também de inox, né? É, O Nadal é de inox. hoje a presença do inox nos estádios de futebol e nos mascotes, né, estão muito presente. E como se aprendeu a trabalhar com inox em escultura, se você for olhar, tem aqui em Guarulhos, tem em São Paulo, pelo mundo. Sim, Hoje sim. você percebe a O presença. Pina, né? O Gilmar Pina. Uma fez pina, muita muita coisa. É que o inox tem essa dicotomia, né? Por um lado, que você consegue reciclar, refundir ele infinitas vezes, é um produto que fica pro resto da vida também. Tá. Vira É arte. opcional, É. né? É democrático. Então, se quiser fazer uma coisa pro resto Democrático. da vida, você ok. E aqui Se quiser também pegar, derreter, reciclar, fazer de novo, Tem também você pode. infinito também. mostra a versatilidade, né? Porque ele usou geometricamente falando, assim, E assim, você usou, Deu uma leveza, você vê também que usou o quê? Cor no aço inox, né? Que é Sim. possível. É possível. Aqui tem acho que é Inox Color. Inox Color, Eles fazem, mas é chapa-chapa. É, Mas já fizeram para vários projetos também. sim. E aqui tá uma última escultura que eu vou mostrar, que é de uma escritora lá da Nova Zelândia, bem bacana a ideia. Foi feito várias palavras ao redor da escultura, para trazer um pouco da literatura que ela traz. A gente vai observar a solda aqui, né, feita no rosto. Arroz, rosas. Bem legal. Bem bacana. Né? Tinta, que legal. É bacana a ideia e mais uma A escultura. presença do inox, né? Na presença do inox, sei lá, na Nova Zelândia. Inox é cultura, pô. Tem o Cloud Gate de Chicago, né? Que é o feijão. Feijão. Chama Cloud Gate. A gente trouxe a diferente. Tem preço, porque- você não vê solda. Ele fez um polimento, Não. parece É brilhante, igual. É o processo lá que foi feito. O do Galo. do Galo também. Galo foi assim. Ele esconde a solda, né? Faz um polimento. E a questão do artista. E aquela fusão, que é um sistema que é como fosse uma bola. Ah, Enchendo. É hidroformação. Formação. Hidroconformação. Hidroconformação. Foi bem legal. Foi A mais recente a gente apoiou também do Carlos Barbosa Futebol Clube lá, que a Sim. Tramontina apoia, também tem uma estátua dos 50 anos, que também acho que eles fizeram uma bola também com o mesmo processo. Tudo de inox. Tudo Olha de que inox. bacana. Pera, vamos apoiar aí pra fazer um papo de inox, todo de aço inox, mudar. Tamo junto. Pode investir na gente. Para quem quiser acompanhar mais novidades e aplicações do aço inox ao redor do mundo, acompanha o nosso portal lá, o www.papodinox.com.br, que sobre essas esculturas que a gente mostrou hoje, tem toda a matéria lá presente no nosso portal, com todas as informações, tipo de aço. A gente faz uma pesquisa bem ampla, justamente para trazer informações completas para quem é entusiasta aí do aço inox. E técnicos também. Técnica, a gente traz toda a pesquisa, tempo pesquisando para poder trazer tudo assertivo com a maior explicação possível. Traz uns do Brasil também. Traz, né? Aí a gente... Onde tem um jabazinho? Mas aí depois você me passa tudo esses que você tá
citou, porque aí a gente já vai atrás, Sim. né? É bacana conhecer. Então esse foi o nosso Minuto Inox, foi o primeiro aqui que a gente trouxe, e aqui a gente encerra esse primeiro bloco, acompanha aí os anúncios e os Apresente as apresentações dos nossos apoiadores, e patrocinadores. daqui a pouco a gente está de volta com mais bioenergia, que tem bastante assunto aí pela frente ainda. Bacana. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. É isso aí, pessoal, de volta aqui para o segundo bloco desse episódio sustentável do Papo de Inox, recebendo aqui o Daniel, da Peram, gerente executivo da Peram, e a Marina, que é gerente de meio ambiente e sustentabilidade lá da Bioenergia, uma empresa só com 2 divisões. Certo? Falei certo agora, né? Vivendo, aprendendo. Um só time, né? E a gente queria retornar ao papo perguntando já com uma dúvida no ar com relação aos créditos que vocês criam, né? Que vocês geram. Esses créditos são colocados no mercado, vocês utilizam uma parte deles, como é que ficou isso daí? Essa parte de carbono a gente precisa esclarecer, né? Tem algumas partes. Então, acho que a gente pode dividir aqui em 3. Primeiro, o inventário de carbono. Então, a Peram, seguindo aí a ISO 14064, ela faz todo ano inventário de carbono, desde 2020. O que tem nesse inventário? As emissões da bioenergia, as emissões da usina, nos escopos 1 e 2. Tá? Escopo 1 é aquilo direto ali com a produção, o escopo 2, energia elétrica. O escopo 3 ainda não, é um desafio que a gente está desenvolvendo, né? Mas em breve. Que ele entra toda a parte dos fornecedores, né? Então a gente ia até o fornecedor, mas por enquanto a gente contabiliza escopos 1 e 2 e a gente contabiliza as remoções da nossa floresta. Então aqueles mais 150 mil hectares que eu falei, removem a todo momento carbono da atmosfera. Então isso é contabilizado, né? Então a gente coloca as emissões, entram como positivas, as remoções negativas e a gente faz esse balanço todo ano, né? Lá em 2020 nós fomos a primeira a conseguir esse balanço neutro do ramo de aço inox e aços planos especiais. Escopo né? 1 e 2. Escopos 1 e 2. Na operação. Na operação. Isso a gente está falando de empresa, tá? Sim. A Peram, Alfa-América, Bioindústria, a gente faz isso. O globo aí, o geral. Isso. E isso, você falou de escopo 1 e 2. E são Isso. quantos escopos ao todo? São 3. São 3. E São qual é que é considerados 3 escopos. O 1 é mais voltado para a produção, então no carvão o processo de carbonização, o processo do alto forno, o No processo da aciaria, então tudo aquilo que está diretamente ligado à produção. O escopo 2 contempla a energia elétrica, tá? Isso é definição de norma. Ou seja, isso no Brasil todo mundo tá bem, né? Porque mais ou menos 90% da matriz é renovável. Então, a nossa até um pouquinho mais, quem tem a Sacarvaro, que 100% vai pra gente. Mas a nossa é mais que 90%. lá na Bio a gente está com um projeto bacana que a gente contratou energia solar. Então hoje a gente usa energia solar que acaba diminuindo um pouquinho essa emissão, cada vez pouquinho mais. Isso é o inventário de carbono, Isso é pega o inventário de escopo 1 e carbono. 2, né? Que muitas empresas estão buscando isso e a Peram foi uma das primeiras. Uma das primeiras a fazer. No escopo 1 e 2. Para poder apresentar para o mercado a quantidade que tem a ser oferecida, é isso? Na verdade, é para mostrar para o mercado quanto eu emito, o posicionamento da empresa. Aí isso é a nível de empresa. E aí o escopo 3? O escopo 3 são os fornecedores. Fornecedores, como que a gente fez o escopo 3 agora? Daí são os relatórios, né? Um EPD ou um LCA, a gente está fazendo os LCAs,
né, o Life Cycle Assessment, Isso né? que é o segundo. Que é o que daí aí ele pega todo, né, o escopo 3 também. Então hoje a gente já tem, né, os ácidos ferríticos, né, os austeníticos, o GNO, o GO, né? Tem já o LCA, que é a pegada de carbono daquele material em todos os escopos. Isso. E o LCA, ele é do produto. Então, o inventário de carbono Entendi. É do da processo, empresa, quanto que aquela empresa Você mediu, emite ou né? deixa de emitir. E o LCA é do produto. Quanto de carbono eu estou emitindo produto aquele específico. produto. Essa vez aqui quanto tem ele- X quilos de custa, né, inox, pra esse fazer, X quilo quanto tem de CO2. Que é aquela comparação de 4:1 que o Daniel falou. Não, mas se usar o aço verde é 1:1. Então se tiver um quilo é um quilo. É 1 para 1 o carbono, o aço inox fica 1,8 mais ou menos, mas já é menos da metade Menos do da que metade do o mercado. 4, que é o comum na Ásia, em média 4. Tem até mais. E a terceira, que aí é o crédito de carbono, tem? Então, a gente produz crédito a partir do biochar, exclusivamente para o mercado. Então, a gente faz o nosso inventário para ter ali o controle das nossas emissões e remoções, mas para o mercado externo a gente fornece essa solução, né? Então, empresas que têm metas de sustentabilidade, que desejam abater suas emissões, o crédito de carbono permite isso. Aí é a circularidade gerando valor, porque é a circularidade, então você vende, o biochar é o fino do carvão, que não consigo colocar no outro forno, Nada se atividade. Eu pego esse fino, volto para a floresta, ela aplica no solo, melhora o solo, né, ajuda a retenção de líquido, é Sim. um fertilizante, né, como Sim. se fosse. Natural. Além disso, veio uma empresa, que é a Puro Earth, certificou isso com fixação de carbono. Isso gera crédito carbono. Entendi. Então é um exemplo, para mim, um dos melhores exemplos de circularidade que gera valor realmente monetário, né? Sim, Que esse crédito é vendido é isso que eu ia para as perguntar. empresas que querem. Hoje o Brasil não é regulado, é voluntário, então eu posso. Eu quero ter o papo inox zero carbono. A gente pode até pegar, né? Fazer essa área, né? Isso a gente pode fazer, né? Você fala aqui, vamos quantificar o quanto de carbono tem nessa luz, na câmera, no computador. Já é né? feito com Quanto eventos, gera de né? energia? Quando gera energia, daí você pega, eu gero X quilos de CO2 por programa, né? Aí a Marina vai lá pegar, tem o X quilo de biochar que vai gerar X quilos de CO2. Você pega, emite um certificado e neutraliza as emissões do seu programa. Então eu posso neutralizar a emissão de uma fábrica que gera, comprando esse o crédito de biochar. Ah, entendi. Que nem hoje as Big Tech pegam um data center, que é um grande consumidor de energia, então eles querem reportar uma pegada de carbono mais baixa, só que eles não conseguem fazer sozinho, eles não têm uma floresta. Sim. Eles vão lá no mercado e E vem quem compram tá crédito, entendi. que um é o próprio Exatamente. Pork Quem Char. tá ofertando, É né? chamado de COP. Porque a legislação, a legislação internacional os obriga para isso, não? Então, isso eu já desconheço. Tem legislações que obrigam, mas tem mercado voluntário. Por exemplo, o Apple Watch tem uma linha que é carbono neutro. Isso. Né? Então é conscientização, não é obrigação. É valor, né? Criação de no valor. mercado um Criação de produto carbono neutro. Como que a Apple fez? Tem até o case dele interessante. Ele pegou, reduziu tudo que ele pôde com os fornecedores de pegada, de usar produtos com menor pegada de carbono. O residual que ficou, que ele não conseguiu reduzir mais, ele foi lá no mercado e comprou. Comprou crédito do residual, daí ele consegue certificar um relógio produto. Que não gerou 100%. 100% É neutro. sustentável. É. E ele fala lá, ó, eu consegui reduzir o máximo que eu pude. O que eu não consegui, eu fui Eu no mercado comprei. e comprei. Então a Tramontina hoje não tem, mas pode fazer um jogo de talheres, uma panela zero carbono. Ela vai buscar fornecedores com menor pegada e vai chegar num mínimo lá, consegue reduzir mais e vai comprar esse crédito no mercado. Entendi. É que nem você pagar para o vizinho na academia para você. Então eu não quero que o vizinho vai para mim, né, fazer esse esforço, que talvez um esforço que não consegue ainda mais. Né, no caso do, Então, do basicamente, carbono. vocês já estão no caminho para o Scope 3, para alcançar o Scope 3. Na verdade, o Scope 3 é dado. Todo mundo tem Scope 3, que são os fornecedores. Então hoje nós já temos certificados que incluem o Scope 3. Ah, sim. Que são os LCs. Hoje a gente já tem. Certificado de produto, né? Mas A nível de não sei inventário se você da está falando empresa, caminho né? para neutralizar também com o Scope 3. Isso. Então, para eu neutralizar o Scope 3, eu vou precisar que todos os meus fornecedores coloquem também produtos neutros em carbono. É, eles Sejam têm na que mesma medir, pegada. existe um processo Aí que já não depende de única e vocês. Tem exclusivamente. que pegar o cromo, o níquel, o minério, os cálices, tudo. Falar, ó,
né? Você tem que fazer uma Fornecedor. gestão sobre o Eu fornecedor quero para poder agora mapear. um cromo Partindo de zero hoje. carbono. Aí eu vou colocar na minha calculadora lá de carbono que esse cromo é zero por conta desse certificado, é tudo amarrado. Ah, Entendi. entendi. Aí eu vou ter um... Aí é um pouco mais complexo, porque envolve terceiros, né? aí é mais difícil, mas já é um primeiro grande passo em ter o escopo 1 e 2, isso aí já é uma conquista que é difícil, né? Então a gente conseguiu pela Pera, e a gente já tem os nossos produtos com LCA que seja parte de uma pegada menor, eventualmente se quiser exportar para a Europa, né? Quando tiver Já regulamentados serve. produtos Já está também. preparado. Né? Ou mesmo no Brasil ter um mercado regulamentado. E isso também permitiu, não só isso, mas todo o jogo de estrutura aí que vocês têm para isso, até para ganhar o prêmio Responsible Steel, né? É uma certificação. Uma certificação. É. E ela envolve o que, assim, para a Perão? O que ela traz de Ela é grande, benefício? eu não vou saber explicar tudo aqui agora, mas ela vai não só com a pegada de carbono, pega a parte social. Então ela chega lá, funcionário, ó, o que você ganha aqui é suficiente para você viver bem? É responsible mesmo. Então tem É que uma ser- empresa responsável socialmente, ambientalmente, tem uma Exatamente. governança correta. Então é muito amplo. Então a certificação internacional, não são poucas usinas no mundo que são certificadas, que pega todos os aspectos, né? Sustentabilidade social. Ele vai lá, vem aqui, pergunta, Exatamente. os funcionários, tem uma sala lá que eles vão. E ficam, as certificações de hoje em dia estão muito Se com alguém essa falar alguma coisa pegada. contrária, já... E reputação é Não. tudo, né? Você fala, fiz, mas não. Então tem que ter um lastro para tudo. Né? Bacana. Então essa parte de clima também, né? Que é Clima conectado. organizacional, né? A gente faz a pesquisa da FIA também, então a Que Bio legal. é campeã há muitos anos. O lado da indústria, né? Da siderurgia também fica Também. sempre entre as duas primeiras posições, né? Há muitos anos. Então isso é a pesquisa com os funcionários, né? Consolida uma nota, né? E tem um destaque em relação às outras, né? Então, voluntariamente a Pera se inscreve nisso, né? Se submete a essa pesquisa e dentro da pesquisa a gente sempre tem uma posição de destaque, né? É uma concessão ou ela é extremamente toda ela privatizada? Ela A Pera tem dono? Pera tem dono, né? Pera já foi estatal, né? A antiga Cesita, né? Sim. Ela foi privatizada em 92, né? E aí ficou de 92 a 98, né? Foi privatizada, mas foi a Previ que comprou. Aí em 98 entraram os franceses, a Usinor. 2002 virou o grupo Arcelor, né? E 2006 o Mittal comprou o Arcelor, né? A família Mittal. Virou ArcelorMittal. Então, quando eu entrei em 2008 era ArcelorMittal Inox Brasil. E 2011 foi um spin-off da ArcelorMittal, então se separou, né? Aí virou a Peran. A Per de Aperture ao mercado, a AM ainda é ArcelorMittal, porque a família legal. Mittal ainda é a maior acionista, né? Então é um grupo econômico, né? Mas com uma gestão totalmente separada, um papel na bolsa totalmente separado. Né? São empresas separadas, mas do mesmo dono. Certo, mas tem Então, a capital aberto. Capital aberto na Europa. No Brasil não tem mais, fechou. Aqui tinha na bolsa a Cesita, né? Você conseguia comprar Sim. ações da Cesita, mas fechou o capital, se não me engano, em 2007 ou 2008. Né? Agora, se quiser comprar ação da Peran, são Só as fora. bolsas europeias. Né? Mas é capital aberto, você entra Sim, lá, sim, sim. pergunta para o Gemini, qualquer IA aí que quer pegar e vai buscar lá no. Entendeu? Bacana. Bacana. E quando a gente fala de futuro, né? Porque vocês têm uma... Não sei se é slogan propriamente dito, que é o aço forte pegada leve, né? É uma ideia que vocês trabalham aí dentro da Peran. E qual que é o próximo passo para... Porque eu vejo uma evolução, né? Você diz, 50 anos de bioenergia, né? E isso é uma Inovação, evolução, né? né? Sempre trazendo Usina tem coisas 82, novas. né? De 44. E aí você vê que vocês falaram aqui que muitas das ideias que a bioenergia vem produzindo veio de consultas públicas internas, vamos dizer assim, que provocou a pesquisa e a pesquisa foi atrás para ver a forma como a solução poderia ser aplicada. E para a próxima geração aí, quais são as próximas fases, quais são os próximos planos para alcançar essas inovações, para continuar com essa linha de inovações? Acho que falando de bioenergia, principalmente aí com a nova visão, né, que tem relativamente pouco tempo, que é de realmente fortalecer a criação de valor na economia circular. A bioenergia, nos últimos 2, 3 anos, passou por uma expansão,
Então, a gente tinha 120 mil hectares mais ou menos, hoje temos 150, né? Então, tem intenção de se expandir e continuar com essa pegada de produção de energia renovável, de soluções renováveis para o mercado, né? Então, tem carvão vegetal, tem muda, né? E tem bióleo, tem crédito de carbono. Então, sempre nessa pegada, com essa visão de novos produtos, de novos negócios, para contribuir com o mercado da sustentabilidade. É interessante, porque a Peran em si não precisaria para ela mesma, porque ela já está sustentável, ela já produz o que ela consome. Agora ela está inovando, pensando no futuro para oferecer soluções para o mercado que é deficitário, que vai consumir o que de fato vocês estão trazendo como solução. Bem bacana, é interessante, é inovação, a gente não está falando só de aço, a gente está falando de solução para tudo que gera energia. Com certeza. O aço forte pegada lé, né? O aço por si só é um material de alta resistência mecânica, o inox até um pouco mais. Sim. Inclusive ele permite que você reduza espessuras, né? Sim. Você pega os vagões aí de minério hoje, né? Das grandes mineradoras, transportadoras, hoje é praticamente tudo inox, né? Porque você consegue reduzir a tara, né? Mesmo o aço que a gente tem a marca Endur, né? Você consegue levar mais material. Nossa carreta de carvão. 410, né? É 410. Mas é o Endur. Endur? É o Endur, é um Super 410, né? É o Endur. E ele permite que você reduza a espessura da parede, né? E Diminui o peso. diminui o peso, transporta mais carvão, mais minério, a carga que for, né? E tem uma vida útil maior. Bacana. Porque ele une resistência mecânica com resistência à corrosão. Então é um material único, né? Aí já tá vendendo, né? Que o vendedor já não pode... Duro. Preço. Salve o Davi. E a pegada leve é a sustentabilidade, né? A pegada de carbono, né? Inclusive, né, como sugestão, no próximo talvez a gente pode trazer alguém da economia circular, né? A Suzana, o Latier. Então a gente tem uma área de economia circular, porque a Bio tem muito dessa circularidade, né? Do nosso propósito, da nossa visão. Inclusive um propósito de vida de trabalho, né? É legal trabalhar numa empresa assim, né? De verdade, né? Mas a usina também tem vários casos de economia, de exemplos de circularidade. Você perguntou, acho que da escória, né? Que ela escória muitas, que nem própria em siderúrgicas que tem, né, fábrica de cimento que usa com a escória. Hoje a gente está produzindo blocos com essa escória. Então é um produto também. Um bloco de escória no forno. Nada se perde. De resíduos também de escória a gente consegue minerar e voltar ao material metálico que tem valor para o processo. Né? Uma Então, série de resíduos na então usina. cabe aí... A sucata não envolve Que só já a tem um sucata outro valor. do inox, que a né? sucata Envolve isso, tudo. A sucata do próprio... Os resíduos do próprio processo. A extração do... São produtos que o processo floresta, gera e que isso volta, né, tanto para a gente quanto para outras empresas. Isso, vai gerando Você aproveita valor, tudo. né? Aproveita É criação de valor. Inclusive, quando a gente foi lá na usina, tinha uma espécie de pedritas, né? Algum produto gerado da própria... É que eu esqueci o nome agora, mas... Deve ser de escória de alto forno. É. Deve ser de escória de Provavelmente. alto forno. E o pessoal lá usa, então... Fica um granuladinho, que depois ele até moe para fazer o cimento. Isso. Mas Essa o trabalho deles é bem bacana, tem mapeado os resíduos, as oportunidades que podem ser aplicadas, né? Já tiveram uns resultados bem bacanas de aplicabilidade desses coprodutos, né, agora, e que dá realmente a circularidade pro que a gente faz. Inox também é carvão. Também. Inox também é eucalipto. Também. Inox é biodiesel, é Bióleo. É muda. É muda. É bioinox, né? Bioinox. Bioinox. Literalmente, 100% São sustentável. bioácidos, né? Isso aí. Olha o tanto de oportunidade. Você vê, então, né? Ele fala, não, bora bio, né? Bora, bio! Bora, Bia. Você vê então que o aço verde, ele não é só um selinho lá que fala é verde. Tem e tal. muita coisa tem por muita trás. coisa envolvida para aquele shake. O verde é que natural, você porque o dá. nosso verde realmente, se fala dele, foi um congresso do aço verde lá, tem alguém que produz aço com sucata e energia renovável, não tem um hectare de plantação, nós temos uma floresta, E por isso que ela foi gera energia, esse intuito, né? gera crédito e ainda você preserva, né, O meio. um bioma lá, uma área gigantesca que fica intocável, né? Bem bacana.
Eu acho que... Acho que é isso. Né? Se a gente continuar aqui, é assunto. Tem assunto. Assunto Tem tem. assunto. Nós vamos chamar o pessoal da economia circular, acho que Isso vai sair, mesmo. vai ser legal. Bacana, Vai ser e bom. aqui eu agradeço já de bate-pronto aqui a sua presença, Daniel, Marina, por compartilhar, né, todo esse conhecimento. E eu quero fazer só mais uma pergunta. Qual é o sentimento que vocês têm em participar de um propósito, que eu posso dizer que isso é propósito de vida, né, que está no meio que você pode contribuir para as próximas gerações? Vou até deixar a Marina. Quer falar primeiro? Você que sabe. Tá, vou revelar uma coisa. Eu sempre, de adolescente, assim, tive um sonho. Pô, vou morar numa comunidade sustentável, produzir materiais sustentáveis. Te juro, era meu. Por isso que eu fiz engenharia de materiais também, né? E aí, lógico, no início da Peran, parece que essa conexão tá ficando cada vez mais forte, porque é algo que a Peran sempre viu, mas acho que agora que tá na visão da empresa, tá cada vez mais forte isso. Então eu realmente vou trabalhar feliz, é uma coisa que me conecta. Unir o propósito. Unir o propósito e um sonho antigo que eu tinha. Bem bacana. Né? Dá pra ver a paixão que vocês falam sobre aquilo que vocês fazem. Parabéns. Acho Aí, que é orgulho, satisfação, né, de ver tudo aquilo que a gente faz, o quanto que impacta. Na Peran, saúde e segurança é prioridade, então a gente vê isso no dia a dia, né, não é só falar, é na prática mesmo. A gente vê o impacto que causa na sociedade ao redor, nas comunidades que a gente está. Então, é realmente incrível. A gente não falou, mas o IDH das cidades próximas de onde a Peran está é maior do que na vizinhança. Vizinhos, né? olha que Então, legal. mostra aí como que esse impacto está sendo positivo, né? Então, Não é só conversa, né? então é conectar o propósito de vida da gente com que a empresa, Então quem é trabalha lá sensacional. veste a camisa. com certeza. Não, E tem prazer, né? Tem prazer. A gente é Faria Lime, né? É o que tem aqui na Faria Lima, mas sou aqui da Selva de Pedras, né? Mas a gente vai, quando vai para usina, normalmente com o cliente, né? Que eles adoram ver, é a coisa que eles mais chamam a atenção. O brilho nos olhos. Clima, né? O clima, né? Você Mas fica teve- fazendo propaganda, me leva lá, pô. Não, na usina vocês já foram, agora tem que ir na usina. Então, é isso aí, é isso Não, aí. o convite está Eu acho que ele feito. quer voltar lá na usina também. Eu aceito também, Timóteo é bom. Isso aí, ué, já vai estar lá, vai na Que aí agora vai chegar Mas quem a nasce em Timóteo é o quê? Timóteo, se tiver essa É, pergunta. então, você não vai falar mineiro. ué. Com uai. certeza, Então, uai. para todos os mineiros que moram em Timóteo, pronto. É mais fácil. Bom, É isso aí. É isso aí. Eu também queria agradecer vocês. Obrigado pelo presentinho, ó. Melhores, hein? Ó. Melhora aí os próximos convidados, né? Esses daqui. subiu a régua, né? Subiu a régua, ó. Subiu. Trouxe um melzinho aqui, canudinho. Olha aqui, ó. Extremamente. Trouxe isso aqui, ó. Dá pra gente usar, né? Não, e a gente tem um programa muito legal lá também, chama Aconchego, né? Se Exatamente. quiser adotar um cachorrinho, né? Tem lá, você também pode sair com um Aí, cachorrinho. isso aí. lá. Legal. É criado lá na floresta também, os caras. Cachorros que aparecem, a gente cuida e Mas coloca para é adoção. muito legal. Legal. Bacana, bacana. Isso é Parabéns. uma infinidade. Tem né? muita coisa. Eu Vocês tô- têm que ir eu tô lá no achando. Oicos Bio, que é o nosso centro de educação ambiental, que vocês vão conhecer todos os nossos projetos. Cada vez mais eu chego à conclusão que se o Daniel for lá de novo, ele vai ser reciclado lá. Vou reaproveitar ele pra, Precisando, jovem. vou reaproveitar ele pra alguma Tô coisa. precisando. Gente, obrigado pela participação Obrigado. de vocês, Obrigada por vir a até aqui. vocês. Se deslocou tão longe, aproveitou a oportunidade para estar participando aqui com a gente. Agradeço aí a Muito rico. disponibilidade. Foi um bate-papo muito bacana mesmo. Desvendou aí esse mistério do aço verde, é que todo mundo pergunta. E acho que agora vai ficar bem claro para quem quiser entender que esse selo é muito mais do que um selo, né? Muito mais que uma conversa. Então, obrigado, Daniel, pela disponibilidade. Sabemos que as agendas elas não são fáceis. Marina também. E fica um convite para estar voltando aí, o Daniel também, a Marina, numa outra oportunidade, para a gente continuar falando sobre esse tema tão importante que é a sustentabilidade, né? E de fato uma sustentabilidade aplicada, né? Não só de papel, né? Sim, com certeza. E é isso, Douglas. Eu agradeço eles por dividir esse conhecimento, porque aqui a gente está falando de uma pessoa que tem 18 anos de Aperam, que conhece todo o processo, fora os anos anteriores de experiência. Aqui a Marina que está vivendo lá, né, que participa diretamente de todo esse processo, e dividir com vocês essa mesa e ter a oportunidade de agregar conhecimento, porque quando a gente recebe alguém que fala daquilo que ama, e todos que vêm aqui da Aperam, a gente vê o brilho nos olhos.
Então, para nós, enriquece, porque faz com que a gente cresça como pessoa, cresça como profissional e acabe conhecendo pessoas bacanas. E eu agradeço a Deus, primeiramente, a vocês por ter aceito esse convite e por dividir conosco essa mesa. Muito obrigado. Obrigado. Agora devolvo a vocês aqui essa gratidão para que vocês assim externem também. Obrigado, não agradeço, né, Jonatas, Douglas, e a Marina, né, que veio, né, junto, acho que fundamental, né, e muito legal, né, acho que a gente já falou bastante aqui, mas quem possa ter outras oportunidades como essa, né, e que parabéns para a iniciativa, né, porque é uma forma também social de dividir o conhecimento com todos, e estou à disposição e fizemos mais uma amizade bacana. Com certeza. Muito bom conhecer vocês. Obrigada pelo espaço, né? Acho que é sempre bom a gente deixar claro o que a gente faz, falar um pouquinho, tem muita coisa, né? Fica o convite para vocês irem lá. Eu aceito. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, a Peran está nas redes sociais, tem no Instagram Peran no Brasil, tem a Peran Biocomercial, no site nosso tem muita coisa da fundação. A gente faz todo ano um balanço social, então gera um livro, um catálogo com todas as ações que a gente faz, todos os resultados, os indicadores. Então, tem muita coisa, se o pessoal estiver interessado, pode ir. Vamos colocar o link, né? Não sei se fica publicado. Dá para colocar. Fica. O balanço social, né? Ótimo. Pode ser. Excelente, pessoal. E fica mais um programa nosso concluído. Você tem a disponibilidade de assistir os anteriores lá na nossa página no YouTube, com todos os nossos programas. Também tem o nosso site, www.papo de inox. Então, assunto de inox não falta na internet, porque o Papo de Inox está aí, a Peran está aí, distribuindo conhecimento e fomentando cada vez mais o aço inox pelo Brasil mais e pelo popular, né? Com Nós certeza, temos um mais papel muito palpável, né? importante. Pessoal, a gente decifra a linguagem do inox aí pelos técnicos para que todos possam entender aquilo que está sendo dito. Eu tô ficando preocupado. Por quê? Porque cada vez vem um pessoal mais técnico, aí a gente vai criando conhecimento e começa a falar tecnicamente. É verdade. Eu tô tentando ainda E aí a gente vai... aquele início, sabe? De trazer o conhecimento de forma prática. né? Pela experiência. Pela experiência. Vamos dar o certificado. Então... causas honoris, né? Bem bacana. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a Continue próxima. acompanhando o Papo de Inox no Instagram, no YouTube, enfim. E eu tenho certeza que conhecimento não vai faltar. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar o produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. O aço verde Aperam nasce em florestas renováveis e é produzido com carvão vegetal certificado. A Aperam entrega transformação sustentável, inoxidáveis duráveis, elétricos de alta eficiência, ligas especiais. Pronto para o futuro.